Bem-vindos de volta! Hoje é dia da gente adentrar o subterrâneo e continuar o nosso trabalho de montagem do Root Cellar, uma geladeira que não usa energia. Vamos lá? Basicamente, montar porta, prateleira e mostrar para vocês tudo que a gente está planejando fazer lá dentro daquela geladeira que não consome energia elétrica, ok? Esse é um recurso muito interessante, muito antigo, e eu vou deixar para vocês um link aqui em cima do vídeo anterior que nós já fizemos para você ter mais informações de como gelar coisas dentro de um buraco. Bora lá? Isso aqui são as mãos francesas para segurar as prateleiras do Root Cellar. Coisa de madeira. Não, eu quero saber o que é essa frescurinha aí, Batata. Batata não faz frescurinha, garota. É a mesma coisa da sua prateleira ali de semente, ó, do seu banco de semente. Ah, tá fazendo combinandinho? É, pra ficar bonitinho, é. Não é bonitinho, é bonitinho. É, esqueci o bonitinho. Oficina pra fazer essas coisas? Tenho. Por que diabos tu tá cortando em cima do meu baú de 50 anos? Baú de 50 anos? É. Mostra o teu baú aí. Baú de 50 anos que nós pegamos na caçamba, né? Hoje... Você sabe o quanto é difícil garimpar uma caçamba? Não, pra mim não, eu tenho poderes. Não estraga. Não vou, eu só tô apoiando. Onde você tá? Só tô apoiando a serrinha aqui, tá longe. Para! De novo. O que foi? Você tá tirando fina do baú. Olha pra mim. Olha quanto tem de distância aqui do negócio. Pra mim. Se você estragar o meu baú, você vai comer berinjela todo dia. O Bolsonaro proibiu berinjela no Brasil. A caça da berinjela tá proibida pelo Ibama. Conhece a letra F? Acabei de apertar. Não, a caça da berinjela tá proibida. Não. Ninguém mais pode comer berinjela. Não, mas tu vai. Eu não. Estraga meu baú então pra você ver. Instalando seu monitinho. Deixa eu ver. Ah, mas esse tá ficando muito chique. Ah, mas é um Root Cellar chique, né? Tá todo mundo olhando aí, dando like. Então a gente tem que fazer um negócio bonito, né? Eu não tô vendo ninguém apertar o botão. Você não tá vendo? Não. Não, mas olha os números. Vocês já apertaram aí? Caramba. Não pode ficar assim não, vou ter que subir um pouquinho. Eu errei na medida aqui. Nada sério, só para os vidros não cair, entendeu? Você deixa torto? Apesar que eu vou fazer um sistema anti-terremoto aqui, nesse Root Cellar. Vai que, né? Vai que, né? Esse daqui, essas prateleiras, eu vou fazer com um beiral. Essas prateleiras de cima aqui, pra gente poder guardar vidro de conserva e coisas do tipo. Não é só pra isso, não. Várias vezes. Peraí. Várias vezes lá em casa a gente tem um armário grande que a gente coloca as conservas. E você vai pegar um vidro, você acaba puxando o outro e tudo mais. Então esse beiral aqui vai servir justamente pra gente não derrubar mais os vidros. Deixar... Super apoio. Vai facilitar muito. Então vai facilitar pra caramba a nossa vida. Principalmente para as pessoas estabanadas da casa. Que é tipo eu, os meninos, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa. Vai lá, pega um picles, aí vem tudo pra baixo, né? Então a gente vai fazer uma prateleira já com uma segurança. Cadê o nível? Já tirei. Eu já tirei, olha aqui.
Já tá colocado todas as travas aqui, então eu já coloquei tudo no nível antes de fazer a tá prateleira. camuflado, eu não enxerguei. Tá camuflado, é. Agora a gente vai apelar nos pregos para economizar o parafuso. Um parafuso, ela fica no lugar, e um prego para ela não girar. Olha que legal. Pode parecer exagero, mas não é. Quando eu penso aquele monte de vidro que a gente vai deixar aqui, quanto mais preso e fixo isso daqui tiver, melhor para nós. Aí, ó, isso aqui entra aqui bem justinho, os potes não caem, tá vendo? Fica mais firme. Olha lá. Ele faz tudo bonitinho. Aqui, ó, nós vamos fazer mais forte, com grau maior, para poder colocar aqueles vidros grandes, sabe? Tipo vidrão de palmito com conserva, com grão, arroz, cabe de tudo aqui. Aí, ó, fica bem firme. Tá vendo? E os vidros não caem pra cá na hora que a gente for pegar. Ficou bonitinho. Não ficou bonitinho, chega desse bonitinho. Já tem muito bonitinho aqui. Ficou firme, raposa? Ficou, né? Aqui vai dar pra colocar aqueles vidros grandes que a gente tem de conserva, tipo de palmito, sabe? Aqueles grandões. Aqui a gente põe as conservas menores. Tem muita conserva para trazer para cá. Aqui já dá para colocar algumas outras coisas, tipo queijo, de repente até umas garrafas PET com alimento. Eu tô pensando no seguinte, ó. Aqui eu queria fazer, eu ia fazer prateleira, mas eu acho que eu mudei de ideia. Eu quero fazer, acho que uma peça para guardar bebida, tá? Pinga, vinho e coisas desse tipo, ok? E aqui, ó, a gente tem aquele projeto do suporte de latas. A gente podia colocar um suporte de latas nesse lugar, ou fazer uns pinos assim para colocar as restes de cebola e alho à medida que ele for colheitando. Vai ficar legal. Um estrado aqui, a água ali no canto. Você podia aproveitar agora e fazer aquele seu vídeo do banco de semente, né? Mostrar como ficou o nosso banco de semente que já está pronto. Lá. Vamos lá? Bom, aqui está nosso banco de sementes. Onde a gente armazena especialmente as sementes crioulas, mas não só elas, temos as comerciais aqui também. Por que guardar aqui? Isso é uma coisa que muita gente tem perguntado. Como é que eu guardo as sementes? Principalmente quando tem adquirido as nossas sementes de trigo e feijão. O que tem de legal aqui é um ambiente com temperatura controlada, tem pouca umidade e fica escuro. O ideal para manter as sementes por muitos e muitos anos produtiva. Se você tiver umidade demais, o que pode acontecer disso aqui germinar, tá? Então, no ambiente controlado, ela não germina e sempre em potinhos fechados, tá? Não precisa ser, você pode usar garrafa PET que ela vai se conservar. Nesse caso nosso aqui, todos esses potinhos, ó, pega um aí, raposa. Pega o de trigo aí. Todos eles são com tampa de rosca, mostra aí. Ó. Tudo aqui é tampa de rosca, tá? Porque também corre o risco de você pegar caruncho e coisas do tipo. Então aqui tá 100% protegido. E aí tudo que a gente vai recebendo a gente coloca aqui. Se você tem uma semente crioula aí, você adquiriu, plantou e quer armazenar, lembre-se que ela precisa ser seca.
antes de vir pra cá, tá? Toda semente tem um pouco de umidade. Então, se você colher e guardar ela úmida, ela vai germinar dependendo de onde você colocar. E se você tiver aí uma coleçãozinha, pode mandar algumas pra gente, que a gente faz questão de multiplicar aqui e depois disponibilizar pra galera. Aqui a gente tem umas bem legais. Essa aqui é a semente do biso. Ah, não, para. Se eles quiserem, eles escrevem aqui nos comentários que eles querem um vídeo só do banco de semente. Vocês querem saber todas as sementes que a gente tem aqui? Algumas têm história, ó, com bilhetinho guardado. Se quiser, bota aí que a gente bota nos comentários. Eu quero mostrar só mais uma coisa pra vocês. Espera aí. Não assusta. Eu fiz um teste com um rizoma de cará. Que é aquele negócio que parece um cocô ali, mas que não é um cocô. Ai, que tá? horror! Puxa ele ali pra galera ver. Eu só coloquei ele aí, tá? Olha o que aconteceu com ele. Cara, que legal. Olha a parte que estava em contato. Olha isso aqui! Então, assim, eu acabei de descobrir que nesse ponto aqui, que é onde a terra pega um pouquinho de umidade do cotejamento, é o lugar ideal para batatas e mandiocas. Eu acho que vai dar certo. Ideal para armazenar e para já colocar para brotar. Exatamente, para fazer pegar a raiz. Olha só, coloca ele na posição que ele estava ali com isso virado para baixo e vamos deixar aí, depois a gente faz o cultivo dele. Sabe o que eu queria? O quê? Eu queria ter dinheiro igual aqueles preparadores americanos para ir no mercado e encher isso aqui tudo. E sabe quanto tempo nós vamos demorar para fazer todas as conservas, cultivando coisa aqui no quintal? Pois é, muito. Vai tempo. Mas pelo menos agora a gente vai conseguir fazer as conservas, porque a gente vai ter um lugar adequado. E não vai mais perder. Se você for parar para pensar, essa é a despensa perfeita, né? Climatizada, perfeitinha. Escura, sem incidência de luz. Segura pra caramba, porque tá embaixo da terra. É a despensa certinha, perfeita. O legal é que agora a gente vai poder monitorar o comportamento dela de verdade, exatamente, né? A gente sempre viu na teoria. Cabe carne pra caramba aqui. Por isso que eu falei que dá inveja dos americanos, que conseguem ir lá e encher um negócio desse em dias. Tem um canal que eu sigo, que o cara acabou de fazer as prateleiras e em 2 horas já estava todo preenchido de alimento, já tinha pernil curado. Ele colocou uns 2 ou 3 pata negra pendurado aqui já. Mas pata negra comprado, tá? E se você não sabe, um pata negra custa tipo uns 3 mil reais, só pra você saber. E os americanos botando lá nos food seller deles, lá um monte. Eu aceito um pata cor-de-rosa mesmo. Um pata nossa tá bom já, né? Também acho. 3 mil reais o salário de 2 meses, nossa. Aí, ó. Põe um aqui, outro aqui, se fizer os pernil menor. Aquele ali eu vou deixar ele mais largo pra colocar se caso tiver alguma coisa maior, né? Esses aqui eu vou fazer pros que a gente tá fazendo, que é tudo pequenininho mesmo. Tava tudo indo bem demais, até que em algum momento a porta decidiu que ela não ia entrar mais lá. Pois é, coisas que acontecem, vamos lá.
Cara, porta é igual cortina. Você pode arrumar 500 vezes que nunca vai ficar retinho. Impressionante. Eu acho que não adianta nada a gente pegar uma porta antiga pra caramba e reformar ela inteira e deixar ela nova. A ideia é manter a história dessa porta intacta. Então nós fizemos o possível para manter essa porta muito antiga, com sua pátina normal, até os trinquinhos e as coisas ali a gente manteve, ok? Porém o que eu queria era um espaço, deixar ela de um jeito aqui que não passasse inseto de jeito nenhum, tá vendo? Por isso que deu tanto trabalho para a gente poder colocar ela ali no batente, ó, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela tem uma pressãozinha aqui, aí ela abre, olha só. O problema é que essas portas muito antigas, elas cedem a madeira, então o máximo que a gente fez aqui foi garantir um monte de cola dentro delas, tá vendo? Para as peças ficarem. E agora, ó, ela encosta ali e é só, viram? Perfeitamente, sem nenhum vão para passagem de insetos. Deu trabalho, mas deu certo. Uma coisa que você tem que saber, principalmente se você for construir um root cellar, é o seguinte: os projetos gringos não preveem coisas que nós temos no Brasil, tá? Aqui no Brasil tem inseto pra caramba. Se você for ver, por exemplo, os ingleses que fazem, tem muitos caras que reproduzem material celta, por exemplo, né, e fazem aqueles root cellar deles embaixo da terra. Eles não têm formiga como nós temos, não tem pernilongo como nós temos, ok? Então uma coisa que você tem que fazer quando você fizer o seu é garantir que você não deixa nenhum vão, nada de vão, para esses animais poderem entrar e detonar os seus estoques, ok? Então tem que vir aqui, ó, e fechar realmente cada espaço, porque, meu, formiga é um bicho danado, eles abrem metros embaixo da terra, então você não está seguro só porque você está embaixo da terra, não. Tem que trabalhar bem, fechar tudo, tá? Esse nosso aqui, ele foi fechado pelo lado de fora, nós passamos via plus, e aí a irrigação corre aqui. Aí muita gente está me perguntando da irrigação. Eu falo irrigação porque é um sistema que a gente fez lá em cima para arrumar, para gotejar nas nossas hortas. Então ele goteja dentro da parede. Só que o Via Plus não deixa ela passar para cá, para ficar, como fala, embolorado, coisas desse tipo, ok? Ela fica pelo lado de fora, a água fica pingando aqui, mas é pelo lado de fora. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona agora, peraí. No vídeo anterior eu falei para vocês que é a evaporação de água que faz o root cellar gelar, né? E essa evaporação funciona aqui na nossa casa com um sistema de irrigação. Eu vou mostrar ele para vocês agora. É aquele ali do fundo, ó. Então vamos conhecer primeiro o sistema, tá? Nós temos aqui, ó, um telhado que faz a captação de água de chuva, correto? Ele vai descer por ali, ó. Aí vai abastecer essa caixa aqui. Essa caixa aqui, ela tem essa mangueira embutida que faz esse caminho aqui. Para eu ligar o sistema é muito simples, basta eu abrir isso daqui. Ele vai fazer um gotejamento muito simples em todas as nossas plantas, tá vendo? Olha só. Então ele vai seguir por aqui, depois de passar por todos os canteiros, tá vendo? E ele vai entrar lá dentro da parede do root cellar. Para todas as obras que nós fizemos no subterrâneo, nós colocamos uma vedação de cisterna, literalmente um tanque de piscina. Então a água não passa por dentro da parede, nem para um lado, nem para o outro. Ela vai correr por fios dentro do bloco, umedecendo tudo, é claro, para poder gerar evaporação quando o sol bater. Dessa forma eu consigo controlar se vai ter mais ou menos umidade. E sempre a geladeira vai ficar mais fria por conta disso. É um sistema totalmente interno. E aí você vai acompanhando os canos aqui
tá? E junto com esse daqui, que é o segundo sistema que vai lá para cima e faz a laje ficar úmida. Esse aqui gela pra caramba, porque é o que tem mais contato com o sol. Ai, só para você entender, não é uma água correndo o tempo todo não, tá? É um gotejador, demora horas para ele poder chegar a escorrer lá embaixo no pé da parede, ok? E geralmente a gente não deixa esse tempo todo, tá? Então não é um fio de água correndo o tempo todo, não. São gotejadores bem regulados, bem fraquinho, só para manter um pequeno índice de umidade para que ele possa evaporar e manter a parede sempre seca. Isso aqui é para quê mesmo? A gente precisa de uma bancada mais forte, mais larga, para fazer os presuntos, né? Aproveitar o clima baixo daqui para montar os presuntos espanhol lá, Os Parma? não é Parma, né? Parma é italiano. É Ramon. Ah, é verdade. Disfarça. É. Falha nossa. Fazer os Ramon aqui. Como ele usa muito sal, as caixas de sal são muito grandes. Então essa bancada mais pesada aqui vai aguentar o peso do sal e o peso dos pernis, né? Que são grandes. Legal. E aí já faz todo o manuseio aqui sem nem ter que sair sem precisar depois. ter que sair daqui. Você já seca ele aqui, desidrata e já vem para as gaiolas aqui em cima. Tá quase lá. Tá quase lá. Aqui, Raposa. Oi. Explica aí o que você tá fazendo aqui. Eu tô colocando pedrisco aqui no chão do root cellar pra gente não ficar pisando na terra, sujando o pé. Então o que a gente fez foi colocar um pallet aqui. Estão vendo, ó? E agora a gente tá espalhando o pedrisco para fixar ele aqui e deixar tudo mais limpinho e mais legal. Dona Raposinha. Oi! Ela tá escondida lá no geladinho do root cellar. Tá fresquinho lá. Tá quanto lá fora? Uns 40 graus? Acho que uns 38. É, Não cara, olhei, vou lá olhar. Dá pra tomar um choque térmico na hora que você sair lá fora. E aí? Vamos terminar? Vamos terminar. Bora colocar aí nos comentários o que você achou, se você quer ver mais sobre esse projeto, se quer saber o que vai acontecer lá dentro, que a gente faz mais vídeo pra você. É o seguinte, o próximo vídeo da série, nós vamos abastecer o equipamento, né? Pois é. Vamos começar a trazer coisa de verdade pra rechear essa nossa geladeira. Tá na hora. Que aí a gente acho que meio que termina a série e depois é só ao vivo no Instagram que você vai fazer, não é? Exatamente. E aí a gente vai monitorando e mostrando pra vocês de quando em quando o que tá acontecendo lá dentro, como os alimentos estão se comportando. Já viu a batata, né? Batata não, esqueci o nome da. Acho que aquilo é um a cará. batata tá aqui. É um cará. É um cará. Da família. É quase primo. É, então, e aí a gente vai monitorando e mostrando pra vocês. Dedo no like, favorita, compartilha para os seus amigos para eles verem que dá para armazenar comida e itens num buraco sem gastar eletricidade. Exatamente. Bora? Bora. Tchau.